Olá, estamos juntos em mais um Papo de Rádio aqui no nosso canal no YouTube. Eu já peço para você se inscrever, ativar o sininho e dar o seu like. Hoje eu vou conversar com Ronildo Silva. Ronildo Silva, que foi sonoplasta e locutor da Rádio Piratininga nos anos 80. Vai contar muita coisa interessante, engraçada, pitoresca desse tempo que ele viveu no rádio em São João da Boa Vista. Olá, Ronildo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Papo de Rádio, é um prazer receber você aqui. Magalhães, para mim é muito mais prazeroso, porque eu vi você crescer e isso para mim estar aqui hoje é uma felicidade enorme, poder contar um pouquinho da história de rádio, do que a gente passou, do que a gente viveu com a Rádio AM aqui em São João da Boa Vista. Bom, então vamos lá, Ronildo, você foi menino ainda para a Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Vamos lá, conta essa história pra gente. Minha história com rádio começa na década de 70. Eu ainda tinha 10 anos de idade quando eu fui convidado pela professora Dona Teteca, que foi sua professora também, e ela me convidou para auxiliar o pai dela, que era o saudoso Fábio Noronha. Era um locutor que a gente tinha aqui em São João, e eu passei aí nos sábados ajudar ele a fazer o atendimento do programa dele, o atendimento de telefone. Era um atendimento onde ele fazia as perguntas culturais, o nosso ouvinte ligava para responder. E eu atendia, a hora que a pessoa acertava, eu já levava para ele poder anunciar. O nosso ouvinte fulano de tal ganhou aqui um brinde lá da loja do Jeca Tatu. Vamos fazer a propaganda do Jeca Tatu. Então, na época, a gente tinha vários ouvintes que ligavam lá. E eu fazia esse atendimento. Então, comecei lá em 1977. Olha, o Fábio Noronha foi um dos mais importantes intelectuais que atuaram no rádio em São João da Boa Vista. Exatamente, era maravilhoso, era um programa que tinha uma audiência sensacional, era um cara assim, como se diz, de muita cultura. Ele tinha dentro da casa dele uma biblioteca e durante a semana eu ajudava ele a pesquisar as perguntas que a gente ia usar no programa. Então foi um prazer assim muito grande. Quando a Dona Teteca me chamou, eu comecei com o rádio, foi onde a gente começou a cachaça chamada rádio. Exatamente, e tem uma outra coisa, né? Você ainda criança pôde conviver com aqueles craques do rádio e aprender da rotina, né, do rádio também. E aí que partiu, aí que surgiu o interesse pela sonoplastia, ou isso aconteceu mais tarde? Não, logo no começo, porque eu estava dentro da rádio, eu convivia com esse pessoal, eu já convivia com esse pessoal lá dentro, eu via o pessoal trabalhando na técnica, JB Flora estava lá direto, então era uma pessoa que me incentivou muito, o Marcos Ferreira, que também foi outro que era operador lá, era técnico de som, o Wagner Augusto de Freitas, eram pessoas que já estavam lá nessa época e isso foi me incentivando a gostar, fui aprendendo a gostar. Até que chegou um belo dia e a gente teve que sair desse programa, que era do Fábio, e acabei deixando o meu irmão fazendo esse trabalho e fui trabalhar num outro ramo. Só que fiquei só um ano fora. Fiquei um ano fora. Não aguentou de saudade da cachaça. A saudade da cachaça. Aí quando foi um ano depois, a Orminda me convidou novamente para trabalhar como office boy da rádio. Mais uma intervenção aqui, Orminda Cassiano de Carvalho era gerente da Rádio Piratininga nesse período em que o Ronildo estava lá. A Orminda foi uma incentivadora muito grande para que eu pudesse ir para a rádio, porque depois que eu saí, que eu fui trabalhar em farmácia nessa época, né? Fiquei um ano trabalhando com um farmacêutico também famoso na cidade, que era o Alfredinho, mas o coração ficava na rádio. Marinho, né? Exatamente, farmácia era popular. Isso, farmácia popular. E a gente continuava tendo contato com a rádio, porque o meu irmão ficou ajudando o Fábio Noronha. Então eu tinha esse contato, eu acabava indo na rádio e toda semana eu estava na rádio. Quer dizer, eu não abandonei rádio, mesmo estando fora. E fiquei um ano trabalhando na farmácia e quando de repente surgiu a vaga de office boy na rádio, a qual o nosso amigo Ronaldo Viana, que fazia esse serviço, foi promovido à locução, ele foi para a locução e sobrou a vaga. E aí a Orminda me convidou para ser o office boy da rádio. Então foi em início de 82 que eu fui para a rádio ser o office boy da rádio. Aí começou a minha vocação de rádio. Perfeito. E nos intervalos do serviço de office boy, você ia para a técnica, ia aprender lá com o Wagner, com o JB Flora, com o Marquinho Ferreira. Exatamente, foi uma história assim meio até difícil na época, porque eu era cobrado pela Orminda
que eu tinha que ficar na rua, fazendo o trabalho de office boy. Mas eu falava para ela, eu já fiz o trabalho, eu já terminei. Então eu ia para aprender na técnica, eu queria aprender, eu queria saber como é que funcionava a parte técnica, a parte de locução. Então eu estava lá, rodeava sempre o JB Flora, o Marcos Ferreira, o próprio Wagner Augusto de Freitas. Então eu aprendi muita coisa com esse pessoal. E eu juntei todas as características de cada um. Eu aprendi um pouco com cada um. Vamos lá então para as características de cada um. Você lembra ainda? Lembro, com toda certeza. O Marcos Ferreira, ele era um cara muito técnico no que ele fazia. Ele trabalhava muito sério ali e tal. Então eu aprendi toda a parte técnica de seriedade, do que podia ser o operador de rádio. O JB Flora era muito mais tranquilo, era um cara de boa e fazia sempre as gravações de publicidade e tudo mais. Então eu fui aprendendo essa parte com ele. Já o Wagner ele tinha ele usava muitas vinhetas. Tinha as vinhetas de rádio, então eu peguei um pouco de cada um. Então quando eu fui para aprender em rádio, eu fui com a vontade de saber o que cada um fazia, como é que era a locução. Tinha vários locutores que eu acompanhei o compadre Fica-Fica, J. Amaral, nós acompanhamos lá Nelson Martins, Volney Gaspar. Então eu peguei muita gente nessa época. Alan de Oliveira. O Alan de Oliveira, o Ailton Fonseca, nosso amigo Ailton, que é uma pessoa maravilhosa, que me deu a oportunidade de começar a parte de locução, indo para o gramado, esticar fio, puxar fio para os jogos do Palmeiras, na época da Esportiva. Então eu comecei indo na parte técnica mesmo, depois que eu passei a ser o repórter de campo, junto com outras feras, como Tony Marques, como Peterson Marim. Então foram muitas pessoas que me incentivaram e me deram esse apoio, porque eu era moleque. Eu tinha, na época que eu fui para a rádio, eu tinha 15 anos. Ô Ronildo, e o sonoplasta, ele é o cara que conhece todos os bastidores, sabe de tudo quanto é fora que o locutor dá, né? Conhece como ninguém o ambiente da rádio e você deve ter presenciado histórias hilárias nos anos em que você ficou ali do outro lado do aquário, né? Porque depois a gente vai falar um pouco da tua experiência como locutor, como apresentador de programas lá na Rádio Piratininga. Mas conta um pouco pra gente esse lado pitoresco. Isso aí não acontecia só dentro da rádio, não, acontecia fora também, sobretudo né? Quando você ia esticar fio no estádio, né? Que acontecia quando bastante. Estica fio, nós temos uma passagem aqui que nós fomos transmitir um jogo em Serra Negra. Serra Negra é só serra para chegar lá, né? E nós tínhamos na rádio um Fiat 147. Quem se recorda do Fiat, né? Que tinha até um rádio PX para transmissão fora da rádio, era uma novidade na época. E nós estávamos indo, eu, Milton Mazzarini e Ailton Fonseca. E eu não me recordo quem estava dirigindo, mas acredito que era o Milton Mazzarini que estava. O Ailton abria a porta e falou: sai, tio, não mija na roda do carro. Por quê? Porque era serra. E o Fiat 147 subindo com aquela velocidade enorme. Então a gente tem várias histórias que participou. Tem outros que a gente sabe que aconteceu, não participou. Teve um jogo, se eu não me engano, foi em Taquaritinga. Eu não pude ir, mas foi, acho que o Peterson que foi, e tiveram que transmitir no meio da torcida, aí saiu uma brigaiada danada, aí quebraram os equipamentos da rádio. Foi uma coisa assim triste que aconteceu lá, mas era gostoso a gente poder participar disso, porque você estava no meio do público, principalmente nessa parte de esporte, que era uma coisa gostosa. Então foi muito bom. Falei para você, o aprendizado com a parte técnica me levou a ter esse conhecimento, me levou a ter esse apoio do próprio Ailton Fonseca, que foi quem me iniciou com a parte, como diz, a parte de locução, né, sendo repórter esportivo. Olhando essas feras trabalhar, né, você, obviamente, adquiriu uma cancha para falar o microfone, né? Exatamente, isso, sem contar que eu acompanhava muito o nosso amigo, que hoje está na Rádio Prata lá, César Gilmar Caslini, que já era fera do rádio, tinha um programa, então a gente conhecia esse pessoal, Edelson Decanini. Estou falando nomes aqui que são daquela época, que eram feras do rádio em São João e faziam a história do rádio. Então eu falo, para mim foi muito prazeroso poder aprender isso, poder trabalhar, poder vivenciar a rádio, porque é uma coisa que, como eu disse, é uma cachaça. A gente começa e você não quer parar mais, você quer sempre algo mais, algo diferente. Como é que era a rádio em termos de equipamento naquela época em que você estava lá? Era uma coisa difícil. Nós tínhamos 2 transmissores, e era um de 1000 watts e um de 250. Então, de manhã cedo ligava o de 250, trabalhava até as
8 horas da manhã, 8 horas da manhã ligava o de 1000, trabalhava até às 6 horas da tarde, depois voltava de 250. A mesa era uma mesa importada, uma mesa Gates, a mesa de som, era uma mesa importada e inclusive tivemos um problema na época com ela e ela acabou dando defeito. Aí como que fazia para consertar aquilo? Aí já estava o Oscar nessa época da rádio. Aí estava o Hamilton Rossi em São João, que era uma pessoa que trabalhava na Sabesp, mas era um cara assim, que entendia de tudo. Faleceu recentemente, né? Exatamente, faleceu, inclusive eu vi a notícia, fiquei até entristecido, mas ele era uma pessoa que conhecia muito. Ele montou uma mesa de som para que a gente pudesse continuar trabalhando. Então, para você ter uma ideia que era difícil isso em rádio, né? A valorização de rádio não era tão boa naquela época. Então, o pessoal tinha os equipamentos, mas era restrito. A gente tinha que trabalhar com cuidado, sempre, quando terminava um jogo, guardava as maletas de transmissão com muito cuidado para não estragar, porque tinha próximos jogos. O Palmeiras estava disputando aí a divisão lá para subir para a segunda divisão na época, né? E a esportiva para a terceira. Então foi uma época que a gente tinha restritos equipamentos, mas tinha uma equipe maravilhosa que conseguia manter isso. Você já falou do Ailton Fonseca, né, contando uma história do Fiat 147, ele é Milton Mazzarini. Eu vou falar o nome e você conta um caos envolvendo. Compadre Fica-Fica. Compadre Fica-Fica, Compadre Fica-Fica. Eu trabalhei não muito tempo com ele, eu acabei fazendo alguns programas com ele, mas vou falar do Fica-Fica Oswaldo. Sim. O Compadre Oswaldo, que é o filho do Compadre Fica-Fica. Filho do Compadre Fica-Fica, o meu amigo Oswaldo, eu comecei a colocar dentro da rádio, eu fui um cara que pedi para o Hamilton Rossi colocar um microfone na técnica da rádio AM, para que eu fizesse o DJ dentro da rádio, quer dizer, o primeiro sonoplasta fazendo locução e técnica ao mesmo tempo. Por que isso? Porque, depois nós vamos falar dele também, J. Amaral, ele lia os anúncios dele e eu lia os anúncios da rádio. Todos os anúncios que tinham de rádio, eu que fazia o anúncio no horário do J. Amaral. Mas quando colocou esse microfone, eu passei a fazer também a locução e a técnica. E eu ensinei o compadre Oswaldo a ligar de manhã para que pudesse funcionar lá a rádio, né? Falei, vai que dá uma zebra e eu atraso. E isso aconteceu, um fato pitoresco. Eu, casado de novo, acabei perdendo a hora do trabalho. Eu acordei às 5h10 da manhã, já era hora de estar na rádio. A rádio abria às 5 da manhã. Aí o compadre Oswaldo já estava lá na técnica, tocando música e fazendo o programa. E quando eu cheguei, ele falou, o Zé Capoeira acabou de chegar porque estava chovendo muito, encheu o riacho, ficou um mataburro difícil de passar, então ele não conseguiu chegar. Então é uma coisa assim até gostosa, porque o compadre Oswaldo brincava muito também com os ouvintes. Até hoje ele faz as brincadeiras dele, então é uma coisa assim até gostosa. Na época ele acabou brincando comigo, mas era uma pessoa maravilhosa. Todo dia cedo ele chegava e preparava o café, porque eu muitas vezes dormia na rádio. Eu saía da escola e eu ia para a rádio, para poder acordar, para estar lá às 5 horas da manhã. Quando eu estava casado já não tinha mais jeito, eu tinha que estar em casa. Então foi uma coisa assim muito gostosa, mas não foi uma vez só, não, aconteceu mais vezes esse fato, mas não foi tanto tempo. Esse dia eu cheguei às 5h30 da manhã, então já tinha muito tempo já de rádio. Mas graças a Deus, como eu já tinha acertado essa condição, ele conseguiu abrir a rádio às 5 e fazer o programa, porque 5 horas da manhã, 15 para 5, o Osmar ligava lá o transmissor para poder funcionar. Sim. Bom, primeiro o Fica-Fica, agora o J. Amaral. J. Amaral. Pessoa maravilhosa que foi também um padrinho para mim. Ele, como a gente trabalhava junto aos sábados, normalmente ele conseguiu conversar com o Oscar na época e convenceu o Oscar a me manter no horário dele como técnico. Então eu acabei fazendo a parte técnica do programa todos os sábados. Então, de sábado eu estava na técnica com o J. Amaral. E além disso, o J. Amaral conversou com o Oscar, ele acabou mudando até minhas folgas, para que eu pudesse estar com ele não só em São João, como em Andradas, quando inaugurou a rádio em Andradas. Ele fazia em Mogi. 5 emissoras. Ele Isso, eu conseguia ir com ele em 2, que era Mogi e Andradas. Por quê? Porque o tempo meu dentro da rádio, eu era funcionário, então não tinha como fazer tudo isso. Mas é uma história legal também, nós chegamos em Mogi, Mogi Mirim, a rádio lá tinha mudado a mesa de som, e era diferente da nossa aqui, já era de deslizante, os controles.
Aí o J. Amaral chegou comigo lá, conversou com o proprietário da rádio, falou, eu trouxe meu técnico, ele vai fazer aqui a parte técnica. Aí o cara virou, mas a mesa é diferente, tal, e aí? Falei, aí é só o técnico, se eu me explicar como é que funciona aqui, que a gente vai dar conta do recado. Foi lá, fizemos, aprendi coisa de meia hora, vi como é que funcionava o sistema e fiz a parte técnica com o J. Amaral lá. E aprendeu rapidinho, né, Ronildo? Então a gente tinha essa facilidade de aprender, aliás, tem até hoje. E foi uma coisa assim que também fez com que eu conhecesse outras emissoras, conhecesse outras pessoas. Fui convidado, inclusive, para ir trabalhar em Mogi na época, mas eu acabei optando em continuar em São João. Ficar em São João. Outros locutores com quem você trabalhou, o Alan de Oliveira, características dele, como é que era o Alan? Alan de Oliveira, hoje o Alan mora em São Sebastião do Paraíso, se eu não me engano, tenho contato com ele pelo Facebook, mas o Alan era uma pessoa que era muito tranquilo, muito calmo, fumava bastante. Eu sempre brigava com ele por causa do cigarro, né? Porque eu falava, o J. Amaral também fumava pra caramba. Também. Esse pessoal todo de rádio, não sei se era o estresse que tinha do dia a dia. Eu também fumava. Você também fumava? Sim. E o meu amigo, então, disse pra mim assim, Ronildo, nós vamos organizar, aí o pessoal está organizando um festival no Palmeiras. Opa, festival de MPP, legal. E eu falei, bom, vamos lá, vamos conhecer como é que funciona isso. E ele participou da organização, acho que a rádio na época não participou, mas a gente transmitia. Então o Alan era um cara assim que vivenciava muito a música popular brasileira, tinha muitos amigos que viviam com ele dentro da rádio. E nesse festival a gente teve até um plágio, uma música que foi plagiada na época, o cantor foi desclassificado. Se eu não me engano, a dupla Penabanco e Chavantinho, que a música era deles e o pessoal acabou plagiando e aí foi desclassificado. Então era uma coisa muito séria, muito bem feita dentro de São João e era realizado lá no Clube do Palmeiras. Então Alan de Oliveira era um cara que estava sempre envolvido com essa parte da música popular brasileira. E vocês faziam carnaval também no Palmeiras? Transmissão de carnaval. E transmissão de carnaval na rua também, na Avenida Dona Gertrudes. Né? As duas coisas. Eu brinco até com a turma, eu falo para a turma assim, hoje o pessoal fala de trabalhar, a gente começava as transmissões na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite a gente começava as transmissões porque começava o carnaval nos clubes. Então cada equipe ia para um lugar. Na época a gente tinha Palmeiras, Esportiva, Rosário, Luiz Gama, Centro Recreativo. Então tinha que montar a equipe para ir para tudo isso. Às vezes tinha uma equipe que ia para 2 lugares. Eu cheguei a ir para Esportiva, Recreativo, Rosário, transmitir. Inclusive tenho até uma foto que deixei para você ali, minha e do Ailton, transmitindo um carnaval da Esportiva. E a gente fazia o quê? A gente montava a transmissão, tinha um link na época, né, dentro do clube, para que a gente pudesse ligar o nosso equipamento e fazer a transmissão. Normalmente a gente fazia uma transmissão, começava às 11 horas da noite, transmitia até às 2 da manhã. Então era mais ou menos isso, a gente transmitia um pouco no clube, ia para o outro. E o interessante é que tinha audiência. E tinha audiência. E a gente, para montar na rua, Magalhães, a gente esticava o fio de dentro da rádio, ia até em frente ao Joaquim José, a rádio era ali esse esquema. Na Praça Rock Fiore. Puxava o fio lá de dentro levava até o palanque. Até o palanque, e do palanque a gente corria o fio na beira da calçada, na sarjeta, até lá em cima, para ter como um repórter ficar lá na concentração das escolas. Então eu falo para você, era uma coisa assim, difícil, porém gostoso. Você vivenciar isso em São João, nós tínhamos na época 5 escolas de samba. Então era muito gostoso, você vê aí o pessoal, eu lembro muito do Carlão, que era da escola de samba lá do São Lázaro, era uma pessoa que estava sempre contente, sempre alegre, então isso, você chegava para fazer uma entrevista, logo batia papo, são coisas que a gente vivenciou de carnaval em São João. Quando existia um carnaval muito bem feito, muito bem organizado, as escolas de samba se organizavam o ano inteiro, faziam que a coisa pudesse acontecer. Então eu falo, foi uma época assim muito gostosa, a década de 80, eu até brinco com a turma, foi de uma riqueza maravilhosa, de um aprendizado maravilhoso, não só para mim, eu falo para todo mundo. Tata Muniz trabalhava com a gente. Trabalhava também. Então foi uma pessoa que também transmitia direto da rua. Então ele ia lá, fazia reportagem, fazia tudo para que a gente pudesse ter isso aí. O pai dele, o saudoso Otávio Muniz, estava sempre na equipe de retaguarda ali. E sem esquecer também, tem muita gente boa, mas o meu primo e amigo Fábio Silveira.
Fábio Silveira é seu primo? É meu primo, Fábio Silveira era meu primo. Querido era uma Fábio. pessoa que começou na rádio também com 9 anos de idade. Ele me contava a história dele, eu fui recordando, eu comecei com 10. Então a gente teve um pouco de história junto ali na rádio, trabalhamos o tempo que eu fiquei em rádio junto. Era um cara que fazia o programa Terra Sempre Terra e tinha o Saudade Prenha Jovem. Esse aí não tem discussão. Cada vez que eu ouço a música do Milionários, eu sinto saudade daquela época. Era a vinheta do Fábio. Vinheta do Fábio. E eu cheguei a fazer o programa em férias dele. Certo. Então isso foi maravilhoso. E o Fábio fazia retaguarda também no domingo no futebol. Ele fazia a Sala Nacional dos Esportes. Exatamente. Plantão esportivo. Plantão esportivo, Fábio assim. Ronildo, as transmissões externas, vamos explorar um pouco mais, né? Além de carnaval, de festivais de música popular brasileira, de outros eventos, eleições. Qual outras transmissões externas que vocês fizeram e que ficaram na memória? Nós tivemos uma, inclusive também tem uma foto aí da equipe toda da rádio, se eu não me engano foi 82, não me recordo a data, mas acho que é isso também, tem até o jornal ali, na época, a Gazeta de São João com a nossa foto, e tem a foto original também. Nós fizemos uma parceria com a Gazeta, e a Rádio Piratininga e a Gazeta cobriu a apuração, a eleição desse ano. Então, de 82. Se eu não me engano é 82. E a gente fez a cobertura, foi uma equipe assim, muito bem montada, tava lá, já estava o Oscar Castelã, tínhamos o Carlos de Oliveira, tínhamos o Ailton Fonseca, tem muita gente boa ali na equipe que transmitiu isso aí. Então foi muito gostoso a gente poder participar de uma coisa diferente, que era cobrir uma apuração de uma eleição. Então foi a primeira apuração que foi coberta assim numa equipe jornal e rádio, para que a gente pudesse levar a informação da eleição, do resultado dessa eleição, para que o ouvinte pudesse ter em tempo real os votos que iam sendo apurados. Então foi uma experiência também muito boa, pude ter essa oportunidade de participar nessa época, ainda bem magrelo, com o orelhão de fora, né, porque a gente estava sempre lá correndo, então eu falo assim, foi uma oportunidade única dessa época. Vamos lá, saindo da técnica, indo para a locução. Você aprendeu com o JB Flora, com o Wagner, com o Marcos Ferreira, todos os segredos da edição de áudio, do controle de volume, das transmissões, enfim, todos os segredos. E certamente aprendeu com aqueles craques do microfone, Fica, J. Amaral, Alain de Oliveira, Nelson Martins e o Fábio Silveira. Você também, logicamente, deve ter se inspirado em todos eles para compor o teu papel de locutor. Foi isso mesmo que aconteceu? Com toda certeza, era uma equipe assim maravilhosa. O próprio Carlos de Oliveira, que fazia o Rotativa no Ar, tínhamos o Hélio Fonseca, uma pessoa maravilhosa, também era locutor do Rotativa no Ar, então eu acompanhava muito isso. Vanderlei Fleming? Vanderlei Fleming está aí até hoje, uma pessoa também que me incentivou muito e tenho amizade e carinho por ele até hoje também. Tudo isso fez com que eu criasse a minha versão para a rádio, que foi o quê? Foi um cara assim, espontâneo com rádio, procurava ser divertido como era na técnica, eu fazia sempre vinhetas de montagem com o próprio locutor, né? Então umas vinhetas, até brincadeiras que tinham na época, de música que eu juntava, o locutor eu passava para ele, tinha a vinheta da hora, né? Ele informava a hora e soltava uma outra vinheta, então uma vinheta que eu colocava no próprio LP, eu montava na hora algumas vinhetas, então foram coisas que eu fui criando para a rádio, na rádio AM na época. E isso marcou, foi muito bom. Aí eu fui buscando o quê? Buscando conhecimento para a locução, para procurar fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa que pudesse não copiar, mas porém ser meu incentivo para que eu pudesse fazer isso. Então eu busquei muito isso. O Nelson Martins era um cara que era pausado, sim, fazia tranquilo, uma voz padrão, uma voz padrão. J. Amaral já tinha aquele jeitão dele, que ele fazia a locução. Olha, e fazer técnica com o J. Amaral não devia ser muito fácil, né? É verdade. Mas não era fácil. Eu trabalhei com ele, eu lia textos no horário dele e via o quanto que o Flora sofria com ele, né? Porque ele era muito exigente. E o programa muito dinâmico, então exigia demais do sonoplasta, né? Foi um dos motivos que ele acabou solicitando que eu ficasse, porque, como eu te disse, eu peguei um pouquinho de cada um, então eu tinha essa versatilidade.
Então eu acabei fazendo, vendo esse trabalho do J. Amaral. Inclusive eu tenho até hoje, eu ganhei um vinho dele de Natal. E eu tenho guardado, eu não tomei, está em casa guardado. Por quê? Porque é uma recordação que eu tenho, não do vinho, mas da pessoa que foi ele, do trabalho que ele me incentivou, me ensinou, me falava sobre rádio, como é que funcionava, como é que ele... Eu falava, Jota, como é que você consegue estar falando com o teu ouvinte? Ele tinha o gravador dele, ele tinha várias coisas gravadas, ele ficava procurando a gravação na hora para poder pôr no ar. Eu vi. Então era uma coisa assim muito doida, como é que ele conseguia fazer as duas coisas. E eu falava, eu quero aprender a fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Fazer as duas coisas. E foi nessa época que eu aprendi a fazer a parte de locução e parte técnica. Por quê? Porque toda a gravação toda a publicidade que ele vendia, ele fazia. E toda a publicidade da rádio, como você disse também fazer, eu fazia as leituras, né? E até tem um fato muito... Eu não peguei essa época, um fato até interessante. Posso contar? Pode, claro. Do J. Amaral. O J. Amaral me pegou aquele folheto de nota de falecimento que a gente tinha na época, no folheto que você tinha que ler o falecimento. Você acredita que os horários, né? eu consegui guardar esse texto. Se você me pedir, eu leio o texto agora. Eu acredito. Da funerária, né? Da nota de falecimento. Tanta nota de falecimento que eu li. Mas vamos lá. E aí, um belo dia, o J. Amaral, ele ainda estava fazendo as leituras, né? E tinha as propagandas. E passou do tempo. Quando ele pegou da funerária, ele começou a ler. Noticiamos o falecimento do fulano de tal. O féretro sairá do velório da Santa Casa às 16 horas. Ele olhou no relógio, era 16 horas. Então, é um fato, assim, incrível. Mas isso é... Não, mas completa aí depois o que ele falou. Olha, se você sair, ainda dá tempo de pegar o enterro. Então, era muito pitoresco acontecer esse tipo de coisa, mas aconteceu. Então, são coisas que a gente vai vivenciando e é ao vivo, rádio é ao vivo. Você não tem como fazer diferente. Se você tem um erro, você tem que procurar corrigir. Então o Jota, como ele foi versátil, ele acabou corrigindo. Ele era muito espirituoso, né? Muito engraçado. Sim, ele era muito eu já ouvi essa história com uma outra versão que dizia que ele quando ele olhou para o relógio e viu que o horário já havia passado, ele disse, se você correr um pouquinho, você pega o defunto foi bem mais no ou caminho. menos isso. É bem isso a história. É que já faz tanto tempo, né? Eu não dou para lembrar tanto as frases, mas era uma frase muito interessante. Então eu falo para você, eu acabei buscando o quê? Essa tranquilidade do Nelson, essa tranquilidade do Wagner na técnica, que o Wagner era muito técnico, o Wagner de Freitas, que hoje está na TV, né? E o próprio J. Amaral, que foi quem eu tive muito contato. Então eu acabei criando o Ronildo Silva Locução. E aí, o que você fazia? Era um programa seu ou você cobria férias? Como é que era o esquema? Eu fazia os dois, eu tinha um programa. Até tu me falou, mas que horário que era o programa seu? Que eu nunca ouvi. Meu programa começava às 10 horas da noite, no domingo. Porque eu tinha os horários de técnica na rádio. Claro. E tinha a Voz do Brasil, normalmente, né? E no domingo não tinha. Então, domingo terminava o futebol. Tinha lá uma parte que eu não me recordo, acho que era uma de igreja que tinha, evangélica. E logo em seguida tinha o meu amigo Vonley Gaspar, que fazia o momento do rock. Meu amigo. Ele fazia o momento do rock no domingo. Aí eu busquei criar um programa que fosse um pouco diferente. Então eu busquei e a gente criou na época, até o auxílio do próprio Vonley, e a gente buscando um nome do programa, colocamos Balanço Geral. Então ficou um programa Balanço Geral que começava às 10 horas da noite com todo tipo de ritmo, menos o rock, porque já tinha tido o momento do rock. Então a gente tocava todos os tipos de música nacional, música estrangeira, o que tivesse a gente tocava, sempre a pedido dos ouvintes. Eu tinha sempre cartas, inclusive tem também cartas ali de ouvintes que eu trouxe para você também, pedindo música, oferecendo música. Isso ia até as 11 horas da noite. Às 11 horas da noite eu tinha o Momento do Rei. Então das 11 até as 11h30, Roberto Carlos, Robertão. E das 11h30 à meia-noite, Momento Romântico. Então, música romântica, oferecendo para os namorados, para a namorada, que era quase o encerramento. E eu fiz esse horário também, mas eu fiz no sábado, das 8 à meia-noite. Era incrível, tinha muita audiência e a música romântica, né? O pessoal ligando para pedir música, muitas cartas. Realmente o mundo era diferente. Era diferente. As cartas pedindo música, oferecendo música, o pessoal ligava. E nessa época eu trabalhava com o Carlos Vitório, que era o técnico, né? Ele era o operador lá, grande Carlos Vitório, amigo também, parceiro, muito parceiro. Foi um parceiro
assim, daqueles grandes, inclusive nós, na época, fizemos alguns programas gravados, no qual eu não dizia a hora, soltava a vinheta de hora. Por quê? Se eu não pudesse ir algum domingo, alguma coisa, né? Ele próprio dava hora. Tinha o programa gravado para que pudesse rodar lá. Inclusive eu tenho até essas fitas, eu estou guardando aí para se o amigo nosso consegue passar essa fita, que é fita de rolo. Ah, fita de rolo. E é antigo, isso é antigo. Vê se ainda existe alguma coisa gravada, né? Porque é coisa muito antiga. Então eu tenho isso gravado para que a gente pudesse ter alguma coisa lá no repertório nosso, e se eu não tivesse lá, tivesse o programa Balanço Geral. Eu não queria que não tivesse o programa. Então foi uma época assim gostosa, e eu tenho isso, até hoje conheço ouvintes que me reconhecem até hoje por conta desse programa que passava, que transmitia das 10 à meia-noite. Você falou, um horário que tinha ouvintes, tinha muita coisa, inclusive minha esposa, né, que na época era namorada, ficava ouvindo o programa, porque eu ficava até meia-noite, então eu não ia namorar no domingo, para ficar trabalhando. Então foi uma época assim gostosa de rádio. Eu tinha, se não me engano, 17 anos, era muito jovem, então isso fez com que a gente criasse uma responsabilidade com o horário, com a equipe que você tinha. Então tudo isso vai formando a gente como ser humano. Isso aí foi muito bom. E como profissional, Ronildo, eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você sobre rádio, mas aí a tua carreira tomou outros rumos, né? Você foi um bem-sucedido executivo da Associação Comercial aqui de São João da Boa Vista durante muitos anos. Hoje também ainda atua na área de gerente, trabalha como gerente do supermercado aqui em São João. Então a sua vida, né, você não quis continuar com rádio por alguma razão. A rádio, Magalhães, como eu disse para você, remuneração, não sei até hoje, mas naquela época era muito baixa. Sem dúvida. E eu estava estudando contabilidade. Eu estava estudando ciências contábeis, né, como técnico em contabilidade na nossa antiga escola de comércio, e depois eu vinha fazer faculdade. Então, quando eu saí da rádio em 87, eu estava fazendo faculdade, eu já estava com 1 ano de casado, estava quase terminando a minha faculdade, então eu precisava de alguma coisa para a área e para que eu pudesse sustentar minha família. Porque na época da rádio eu trabalhava não só na rádio, como eu tinha uma empresa de cobrança. Durante o dia eu fazia, nos horários que eu tinha livre, eu trabalhava para 3 empresas em São João fazendo recebimento. Então isso fazia com que tivesse um valor maior, mas eu precisava buscar algo diferente. E quando eu saí da rádio foi por conta disso. Eu fui até para a Sofum, onde eu também, como você disse aí, foi onde começou a minha carreira profissional, onde eu tive a oportunidade de ter pessoas lá que me incentivaram, que me deram a oportunidade. Acabei assumindo a contabilidade de uma indústria formada há pouco tempo, eu tinha acabado de me formar, então isso foi um up na minha história. E você desenvolveu a sua capacidade de comunicação no rádio e depois utilizou isso com muita maestria nos cargos que você ocupou na iniciativa privada e em outras áreas. Utilizo até hoje, tá? Eu, na época da Associação Comercial, que foram quase 20 anos de história dentro da associação, quando eu fui para a Associação Comercial, o Clóvis Vieira, meu grande amigo, seu grande amigo Clóvis, ele a Thelma, né, que a gente já trabalhava na rádio, trabalhamos juntos também na rádio, e nessa época ele fazia a apresentação do jantar da Associação Comercial. Aí ele falou, não, Ronildo, nós vamos fazer o jantar, você vai me ajudar a apresentar. Então, eu voltei a fazer isso na Associação Comercial. E fiz isso durante anos com o Clóvis. Você atuava como porta-voz, você atendia a imprensa também? Sim, eu fazia todo o atendimento de imprensa daqui de São João. A diretoria tinha confiança no que a gente passava de informação. Eu atendia não só as rádios locais, como na época depois a TV local, a própria TV PTV, várias gravações. Fui gravar, inclusive, eles tinham um programa lá no sábado, não me recordo o nome, mas era um programa de bate-papo assim. Eu fui participar, fui lá em São Carlos fazer uma gravação com eles. Então eu falo assim, e a associação me deu essa oportunidade, a equipe que tinha na associação me deu essa oportunidade de eu também voltar a fazer o que eu gostava. E até hoje eu faço a apresentação da Associação dos Engenheiros.
eu apresento o almoço Você deles. é o mestre de cerimônias. Faço mestre de cerimônias, agradeço aí o pessoal da associação. Eu fui trabalhar com eles em 94 para dar um apoio para eles lá na parte administrativa. E acabei ficando também até hoje fazendo a parte de mestre de cerimônias para eles. Então eu agradeço muito esse pessoal aí que me incentivaram, que me apoiaram, para que eu pudesse hoje vir aqui contar um pouco da história. Tá? Então essa história de rádio, essa cachaça começou em 77. Hoje nós já estamos em 2024, para você quanto tempo passou, você era criança ainda quando eu comecei. 77 eu era criança. Então, a gente inclusive moramos vizinhos ali. Sim, vizinhos de frente. Exatamente, vizinhos de casa. Então eu falo assim, você viu um pouco da minha trajetória, acompanhou, vieram depois outros locutores aí, Claudinho Silva, também meu primo, que teve uma passagem na rádio. Então eu falo assim, pessoas, o próprio Júlio Araújo, depois que era amigo da Fazenda Paraíso, hoje tem o jornal dele. Então são pessoas que me incentivaram e me apoiaram. Mesmo depois que eu saí da rádio, andei cobrindo férias também lá na época, do Carlos Vitório, que eram os horários que dava. Então, Magalhães, eu só tenho que agradecer a rádio por tudo que eu sou hoje, porque eu comecei lá atrás. Com pessoas como o Fábio Noronha, o Ailton, eu não vou citar o nome de todo mundo, mas eram pessoas que estavam ali e que me apoiaram para que eu pudesse crescer, tanto na rádio como pessoal, como profissional. Então, como você disse hoje, eu já atuo na área administrativa desde 1990, que eu assumi essa área administrativa e estou até hoje trabalhando, continuo trabalhando, a gente continua ativo, sim, não podemos parar, e isso só me fez ser feliz. Então eu vendo você hoje, o cara maravilhoso que se formou aí, profissional na área, vendo a Thelma que esteve aqui, foi parceira na época da associação, só uma historinha da Thelma, mandar um abraço para ela, porque a Thelma teve foi um evento cultural que foi organizado pelo Estado. E ela falou, Ronildo, vamos participar? Eu falei, vamos, Thelma. Aí nós criamos o programa para apresentar sobre São João. Inclusive o doutor Oliveira Neto ainda era vivo. E ela me incumbiu de fazer entrevista com o Oliveira Neto para contar a história de São João, para a gente participar dessa parte cultural. Se eu não me engano, nós ficamos em 5º lugar. No estado. Puxa. Então eu fui o técnico dela, fiz a reportagem junto com ela e ela apresentava. Até poucos dias eu procurei até a folha que a gente montou, que era todo montado, né, de apresentação da parte técnica e do locutor. Eu tenho isso guardado em casa também. Então foi uma coisa assim muito legal que a gente participou lá na década de 80 também, olha só. E fomos aí, se eu não me engano, ficamos em 5º lugar a nível de estado de São Paulo. Então eu falo, tudo isso é história boa de rádio, é história boa de vida. E eu vejo assim, o que você tem apresentado hoje aqui faz com que a população possa voltar e enxergar, conhecer isso. Porque muita gente não passou por isso. Eu tive a oportunidade de chegar num bar esses dias, fui lá, numa época eu estava com a área de vendas, e a pessoa olhou em mim e falou assim, na hora que eu me apresentei, deu o cartão Ronildo Silva. Por acaso você é o Ronildo Silva da rádio? Olha, fui de rádio, tempo faz e que muitos anos. E conheci uma pessoa também que se chama Ronildo Silva, por conta do pai ter ouvido o meu nome na rádio e colocou também. Então está aí uma história muito boa, a gente tem história para contar, temos vivência aí para mostrar para a população que tudo faz parte de uma caminhada, e essa caminhada, ela depende de pessoas. E se você tem pessoas que te inspiram e te dão condição de fazer isso, e eu sempre tive. Então, na minha carreira profissional, sempre tive pessoas assim. Ronildo, valeu. Magalhães, muito obrigado. Eu que te agradeço. Que Deus continue te iluminando para continuar com esse trabalho, com essa informação, que isso aí é coisa que a população precisa conhecer. E quem já passou por isso, mata a saudade. Mata a saudade. A gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Papo de Rádio.